2025 começou, muita coisa tem acontecido nesses últimos meses, o mercado financeiro tem mostrado diversas instabilidades. E nesse vídeo eu quero trazer para você quais são as melhores decisões financeiras que você pode tomar nesse ano e qual que é a melhor maneira de se posicionar diante das perspectivas que a gente tem para esse novo ciclo. Provérbios 22:3, ele é bem claro e diz o seguinte: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O que eu mais tenho convivido nesses últimos meses são pessoas que estão desesperadas por causa de uma melhor taxa, de um melhor investimento, em onde colocar os seus recursos, só que muitas vezes elas não percebem o quanto é importante estar bem informado e que às vezes um investimento ele não é o salvador da pátria. Dando um exemplo um pouco mais profundo, as pessoas chegam diante dos profissionais do mercado financeiro, no caso diante de mim, e falando o seguinte: eu preciso de um investimento que seja o salvador da pátria. Eu quero ter a melhor rentabilidade possível, com o mínimo de risco, sem nenhum tipo de problema. Então as pessoas acham que de alguma forma vai aparecer um investimento que é o salvador da vida financeira, do dinheiro e do seu futuro de maneira mágica. E isso não acontece. E infelizmente essa afobação, essa ansiedade leva a diversas decisões precipitadas e equivocadas. Quando o Salomão descreve isso, Salomão está dizendo que quem tem alguma visão futura, um entendimento do que vai acontecer lá na frente da sua vida, ele se antecipa hoje e ele foge dos perigos e dessas consequências. Então o que eu quero te dizer é que não existe um investimento salvador da pátria, você precisa estar atento ao cenário, você precisa entender o cenário econômico, ver como que ele vai se posicionar nos próximos meses, para que você tome as melhores decisões possíveis. Eu quero te convidar, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo que quer entender como investir melhor e se posicionar ao longo desse ano. Quanto mais rápido você entender o que eu vou te dizer, melhor você vai ser como investidor. O mercado, ele precifica o futuro. Em outras palavras, quando todo mundo quer entrar em uma onda de alta, essa onda, praticamente, a grande parte dela já foi. Quando você quer vender porque está caindo muito provavelmente já tem alguém começando a se posicionar comprando porque tem muita gente querendo vender. É importante demais você entender que sempre que você se movimenta como uma manada, você se prejudica. Você vende quando está todo mundo vendendo, você compra quando está todo mundo comprando, isso automaticamente faz com que você seja um perdedor nos investimentos. E aí no cenário atual, no nosso maravilhoso Brasil, o que nós temos de entendimento, pelo menos até o final desse próximo ciclo, é que é o seguinte: em alguns lugares já tem se precificado uma Selic até em 15,5% ao ano. Essa taxa de juros alta vai beneficiar os seus investimentos pós-fixados, aqueles atrelados ao CDI, 110, 120, 150% do CDI, por exemplo, serão ótimas taxas para 2025, se o cenário assim permanecer. Vão ser investimentos de renda fixa com uma segurança razoavelmente boa e, de certa forma, trarão para você ótimas rentabilidades, e nós brasileiros gostamos daquele 1% ao mês, então isso com tranquilidade nós conseguiremos alcançar aí nesse próximo ano. E para você que talvez quer saber como começar nos investimentos, qual é o melhor investimento para você, dá para você fazer o básico. Deixe o seu investimento no 100% do CDI, num fundo de liquidez, você já vai ter uma rentabilidade absurda. E daqui a um tempinho, se você quiser empreender, aproveitar alguma oportunidade, iniciar um negócio, você consegue retirar esse investimento e nesse período, pelo menos até o final de 2025, muito provavelmente esse dinheiro vai render muito para você, acima de 1% ao mês. Falando agora de inflação, que nada mais é do que o aumento generalizado dos preços, ou seja, você vai lá no mercado, comprava uma coca a R$10, daqui 6 meses está 11, daqui 6 meses está 12, então você acaba percebendo que o seu dinheiro ele vale menos para comprar as mesmas coisas. Isso é a inflação. Esse fenômeno acontece por causa de várias coisas e outro dia a gente explica um pouco mais a respeito disso, mas eu quero te dizer que muito provavelmente esse será um ano também que a nossa inflação será alta, porque na verdade uma parcela grande daquilo que a gente consome, como o nosso celular, a nossa gasolina, os nossos remédios, uma série de coisas que nós temos no nosso dia a dia, o pãozinho que você às vezes gosta de tomar um café da manhã, ele é cotado em dólar. O dólar subiu bastante. Quando isso acontece, ele bate na inflação. Batendo na inflação, a gente
perde o nosso poder de compra e esse ciclo acaba permanecendo. Então, o que eu quero te dizer é que provavelmente em 2025 a inflação ela continuará alta. Você pode então se proteger tendo investimentos atrelados à inflação e ao mesmo tempo entender que você precisa ganhar o seu salário, os seus recursos, e na verdade você precisa entender que o seu salário ele precisa subir pelo menos de acordo com a inflação para garantir o seu poder de compra, e ao mesmo tempo os seus investimentos com certeza precisam performar acima da inflação para que você não perca patrimônio também. E hoje, com muita tranquilidade, você encontra ativos de risco muito pequeno acima de IPCA mais 6, mais 7. E a gente tem alguns estudos que quando você pega uma taxa de IPCA mais 7, em 10 anos você tem o seu patrimônio dobrado. Então pensa, se você investir R$1 milhão hoje, daqui 10 anos só com uma taxa de IPCA mais 7, você vai ter R$2 milhões daqui 10 anos. Obviamente, isso é histórico. Retornos passados não garantem lucros futuros, então calma. Sendo assim, os investimentos atrelados à inflação são uma ótima pedida para 2025, fazem muito sentido para a sua realidade financeira, então procure sempre ter uma parcela do seu patrimônio atrelada à inflação. Ah, Matheus, e os pré-fixados, aqueles que estão pagando às vezes 12, 13, 14% ao ano, é para eu descartar então só inflação e pós? Eles têm que manter uma parcela pequenininha ali da sua carteira, mas você pode ter para garantir uma rentabilidade. Vai que a Selic não sobe até 15, igual são as previsões, ou a inflação não sobe tanto, e aí às vezes você tem uma parcela do seu patrimônio rendendo ali 13, 14, 15, às vezes até 16, 17% ao ano, às vezes até líquido de imposto, e independente de Selic, de inflação, você tem uma parcelinha que rende, faça chuva ou faça sol. Ah, Matheus, e renda variável? O que eu devo fazer? Agora não é hora das ações, fundos imobiliários caindo, as ações estão caindo, o que eu faço? São as horas das maiores oportunidades. Se você tem um perfil de investidor de longo prazo que quer ganhar com dividendos, que quer gerar renda passiva através de imóveis, agora é uma ótima hora para você colocar a sua cabeça no lugar, o seu psicológico no lugar e também entender que você vai passar por algumas oscilações, você vai sofrer agora, mas lá na frente você tende a ter muitos lucros. É importante você entender o seu perfil de investidores e se isso faz sentido para a sua vida. Nesses últimos dias, muitas pessoas vieram me procurar falando de fundos imobiliários. Poxa, tá uma porcaria, você acha que vale a pena investir? Por que agora tá tudo caindo na minha carteira? Sempre rendeu bem. E eu falei para eles, se vocês entendessem a função do ativo na sua carteira, vocês não estariam falando isso para mim. Porque o fundo imobiliário não é um mau investimento. O problema é que você quer ganhar sempre. E agora, na verdade, são as maiores oportunidades para quem é um investidor de fundo imobiliário. Porque imagina o seguinte, você tem um apartamento que vale R$1 milhão, você recebe R$10 mil de aluguel. Todos os meses cai aquele 1% na sua conta. Beleza. Seu vizinho da frente liga e fala assim, ó, Matheus, eu estou te ligando para dizer que eu estou vendendo o meu apartamento. Mesmo bloco, mesmo andar, mesmo tudo que você basicamente. Você quer comprar? Aí você fala, poxa, talvez sim, talvez não. Qual que é a proposta? Aí ele fala para você, 850 mil. Você fala, poxa, interessante, o meu vale R$1 milhão, tenho recebido R$10 mil e ele está vendendo por 850. 150 mil reais, 15% de desconto em relação ao valor que eu sei que vale. Aí você fala, poxa, é interessante, quero comprar. Porque você sabe que alguém vai entrar lá no lugar daquele vizinho e vai alugar por os mesmos R$10 mil que hoje o seu inquilino paga para você. Então você comprou um aluguel de R$10 mil por 850 mil. É a mesma coisa que aconteceria com quem entende a função dos fundos imobiliários na carteira ou até das ações em alguns cenários. Você não está comprando simplesmente para que eles te gerem dividendos. Se as ações caíram, você está comprando o mesmo valor de aluguel, o mesmo valor de dividendo que basicamente você recebe hoje. Você está comprando o mesmo valor de rendimento, de dividendo, de aluguel que você recebe por um preço muito mais barato. Aí você fala, poxa, Matheus, mas tem ações, tem fundos imobiliários que o negócio teve problema, teve recuperação judicial, a empresa está quebrando. Aí é outro cenário. Eu estou falando de fundo imobiliário que não está sofrendo com algum tipo de problema estrutural, mas que só gerou uma oportunidade porque todo mundo deu a louca e simplesmente resolveu vender os fundos imobiliários porque a Selic subiu. E sabe por que os fundos imobiliários caem? Por causa de dois argumentos, que o pessoal compara
o fundo imobiliário e as ações com a renda fixa. E aí eles falam, poxa, se eu tenho esse título do governo com esse vencimento rendendo tanto, não compensa eu correr o risco de ação, sendo que eu tenho esse rendimento em ações. Vou tirar do meu dinheiro em ações e vou colocar nesse título de renda fixa. Se em algo atrelado ao CDI, liquidez diária, eu vou conseguir 14% ao ano, por que eu vou deixar meu dinheiro em fundo imobiliário que está me rendendo 1% ao mês? Infelizmente, não entendeu o propósito. Porque agora, se essa pessoa tivesse o efeito contrário ao da manada, ela estaria se posicionando no melhor momento possível, porque ela está comprando um retorno barato para, obviamente, vender caro lá na frente. Então, pessoal, o que eu preciso que cada um de vocês entenda é que nós não nos movimentamos segundo as manadas, segundo o que todo mundo está fazendo. A gente se movimenta segundo o que é mais lucrativo. Existe uma frase que diz que o mercado financeiro é um lugar onde impacientes transferem dinheiro para os pacientes. Então você não pode ser aquela pessoa afobada, ansiosa, que faz tudo segundo o que todo mundo está fazendo. É interessante demais em 2025 você analisar os cenários, pensar melhor, ver qual que é a função do ativo na sua carteira e a partir daí você se posicionar da melhor maneira possível. E um outro ponto que eu queria falar aqui com você é a respeito de dólar. Talvez você pegue e fale, poxa, Matheus, agora eu não sei se eu devo investir fora do país, eu não sei se eu devo me expor a uma moeda, a essa moeda, como é que vai ser daqui para frente, eu tenho medo. Eu gostaria de te dizer que o seu patrimônio, ele precisa através de BDRs, ter uma conta lá fora. Isso implica em algumas coisas muito mais profundas, tá? Não é tão simples, eu abro uma conta em alguma determinada corretora e eu mando meu dinheiro para lá, porque tem alguns problemas, tá? Mas eu queria te dizer que você pode buscar uma solução para isso e com certeza você precisa ter uma parcela do seu patrimônio de investimento para fora do país. Isso é certeza absoluta, porque falando do nosso Brasilzão aqui, nós temos incertezas políticas, incertezas econômicas, incertezas fiscais, uma série de coisas afetando o nosso Brasilzão e o dólar muito provavelmente vai performar bem esse ano mais uma vez. A nossa tristeza, mas qual que é a solução para isso? Ter uma parcela do seu patrimônio atrelado a dólar. Uma outra solução também, se você conseguir, é ganhar o seu salário, uma remuneração, pelo menos uma parte dela, em dólar também. Tá? Então fica aí a dica, se você tiver a possibilidade, faça isso, que vai te proteger contra a inflação, contra a alta do dólar, e aí você vai estar mais tranquilo para viver aqui no Brasil, mesmo que essas mudanças tão drásticas acontecerem. O que é interessante deixar de versículo aqui é o ensinamento de Jesus, em Lucas 14, 28, que diz o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, ou seja, construir um negócio, não se assenta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? Então, ou seja, você precisa entender como vai ser o seu 2025, como você vai se posicionar como investidor para que você termine o ano falando, poxa, investi da melhor maneira possível, não seguir nenhum tipo de conselho porque outras pessoas me disseram, mas porque eu entendia que era benéfico para mim. Se assenta, faz o cálculo, vê se faz sentido, procura um profissional e a partir de então você com certeza vai ser bem sucedido nos seus investimentos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.